Na subida do morro me contaram. É, meu amigo, novidade. Tá começando o 107 Podcast. Você que tá ligado aqui, que tá curtindo os nossos conteúdos no YouTube, nas redes sociais, seja bem-vindo, batendo um papo hoje interessantíssimo com uma figura interessantíssima aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro, que você vai saber daqui a pouquinho. Para bater esse papo com a gente também, Pedro Silame, que é educador financeiro. Obrigado pelo convite, meu amigo. Mais uma vez aqui, dividindo a bancada contigo, é sempre uma honra para mim. Já esteve aqui o Pedro Silame, tem outro conteúdo aí no nosso canal aí. Isso aí. 1h20 de bate-papo com o Pedro falando sobre educação financeira. Um pouquinho mais, né? Passamos um pouco. A gente fala sobre educação financeira e é muito legal, vale muito a pena você assistir os conteúdos e compartilhar com seus amigos e coleguinhas. A figura, Davi Bispo. Olha o homem aí. Olha o homem aí. Davi Bispo, ele é empreendedor. Ele já praticou mergulho, sambista, mestre de bateria, pescador e agora ele é o CEO, o empreendedor, o dono do Bar do Davi, que é um super bar que tem aqui no Rio de Janeiro, que tem uma história sensacional que a gente vai conhecer. E estudante também, né? E estudante de gastronomia também. Que a gente vai saber essa história toda ao longo do bate-papo. E aí, Davi, bem-vindo. Que bom que você veio e a gente está aqui justamente para entender, para conhecer um pouco mais da história do Bar do Davi, de onde veio, aonde está e onde você quer chegar. Estou muito feliz, né, poder participar aqui com vocês desse bate-papo e dizer que a minha história, na verdade, ela começa desde lá de trás, né, desde criança trabalhando, fazendo carreto na feira e me profissionalizei na pesca, né, como pescador, como mergulhador e também no samba me tornei mestre de bateria, fui diretor de bateria na São Clemente, quase 20 anos. Então, assim, duas paixões que realmente eu carrego comigo. E hoje a gente está numa posição bem confortável, né? Porque a gente acabou se tornando referência da gastronomia da cidade do Rio de Janeiro. Então, estou muito feliz com esse momento que eu vivo na minha vida. E o Bar do Davi agora, o Bar do Davi é uma referência na Zona Sul, né? Tem uma história muito interessante aí das participações que vocês fizeram. Como é que você começou mesmo com empreender na vida do bar? Por que um bar, né? Por que um bar? Por que um bar? Eu acho que a necessidade, né, faz você buscar novos caminhos e novos horizontes. Eu acho que é a grande realidade. Eu abri uma birosquinha na favela, né? Porque comércio de favela é birosca. Qual? É aqui no Chapéu Mangueira, no Leme. No Leme, no Rio de Janeiro. Então, eu abri aquilo ali como uma opção de renda, né? Tive a oportunidade de participar do concurso Comida de Boteco. Me tornei o primeiro bar de favela a ser premiado em concurso de gastronomia. Isso trouxe uma visibilidade muito grande, acabou atraindo mídias do mundo inteiro. Hoje meu bar é conhecido internacionalmente por conta desse trabalho que a gente fez. Era um momento que a favela deixava de ser o patinho feio da cidade e se tornava um ponto turístico da cidade do Rio de Janeiro, atraindo turistas do mundo inteiro. Era um momento que a gente tinha Pan-Americano, passou a Rio +20, tinha Jornada Mundial da Juventude, Copa do Mundo, Olimpíadas. Então, realmente foi um momento que a favela ela não dava para varrer para debaixo do tapete uma realidade que era a favela. Nem deveria, né? Exatamente. E foi um dos pontos mais visitados pelos turistas do mundo inteiro, né? E até buscando gancho foi até interessante, porque a favela naquele momento era tão importante que quando a tocha olímpica chegou no Rio de Janeiro, quem fechou o revezamento no primeiro dia fui eu. Pô, bacana, que legal. Bacana. Você já era morador do Chapéu Mangueira? A minha história com o Chapéu Mangueira é muito forte, porque aquela favela quem registrou foi o meu pai. Pô, né? Bacana. E ninguém queria uma favela na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Então, o meu pai, naquele momento, na época da ditadura, lá foi registrado 6/6/60, né? Na ditadura, meu pai foi perseguido, meu pai foi preso naquele momento, porque ninguém queria uma favela na zona sul da cidade. Então, foi muito difícil. Ele lutou para que a gente permanecesse e hoje eu projeto o nome dela para o mundo inteiro sem que a gente tivesse feito esse acordo. E o que te levou a fazer o Bar do Davi foi a dificuldade, né? Aquele momento que você estava buscando alguma coisa para empreender, para construir, e virou esse sucesso que é hoje, graças ao seu trabalho. Você tem quantos colaboradores no São bar? em torno de 18 colaboradores que a gente tem, juntando assim dos dois bares, fora as pessoas que fazem um freelance para a gente também, que acaba gerando bastante emprego. Isso é uma das coisas que eu ressalto, né? Que me deixa realmente bem feliz é saber que eu estou gerando emprego. Você já tem filial então, né? Já tem uma filial em Copacabana, ali
próximo à Rua Prado Júnior, ali na Barata Ribeiro, e que tem sido um sucesso muito grande, que a gente está muito feliz em ter plantado esse galinho ali em Copacabana. Quando foi que você reparou que era o momento de você crescer? Que você falou, pô, não tá dando mais, eu vou descer o morro, né? Quando eu abri o bar, né, a gente focou muito na questão da saída de praia, então o pessoal saía da praia e ia direto para o Bar do Davi, e foi uma coisa que sobrecarregou muito, porque o meu movimento ele era simplesmente diário, e as pessoas disputavam aquele espaço de uma maneira muito forte. E eu falei, não, eu preciso dar um jeito de não deixar o público tão estressado pela disputa. Eu tenho que oferecer para ele mais conforto, para que ele possa ter um acesso melhor, para que ele possa adequar melhor o horário dele dentro desse contexto que eu criei, né? Uhum. E então a gente montou um bar em Copacabana que funciona tanto durante o dia quanto durante a noite. Então, bacana. Hoje é como se eu tivesse praticamente 3 bares. 2 funcionam durante o dia e 1 funciona durante a noite. E o Davi 24 horas por dia. E eu 24 horas por dia. Tu dorme que horas, bicho? É muito difícil. Esses são os principais desafios. Quais são os seus principais desafios sendo gestor de bares? Eu acho que todos os dias você enfrenta grandes desafios, né? Eu acho que a responsabilidade de arcar com tudo que acontece ali dentro é uma coisa que é um grande desafio. Você saber que as pessoas que são seus colaboradores, diretamente e indiretamente, eles dependem de você, né? Porque eles precisam levar o pão de cada dia para dentro de casa, porque eles precisam criar seus filhos através de uma fonte de renda que nasce ali no Bar do Davi. Você é responsável por 18 famílias por baixo. Exatamente. Isso aí é uma coisa que me preocupa bastante, porque a gente tem todo esse carinho com os colaboradores, né? Então eu vejo ali todos eles, na verdade, como uma grande família. Sim. Que ali, naquele momento, eles são a família do Bar do Davi. E precisam entender isso e participar muito e contribuir muito para o empreendimento ir à frente. Não é isso? Não é assim que funciona o com certeza. Educador financeiro. E gastar engraçado, dinheiro, né? Engraçado que eu vim para cá pensando em algumas coisas para perguntar para você, Davi. E eu parti do pressuposto que o teu público-alvo seria o morador do Chapéu Mangueira. E aí eu falei assim, bom, vou tentar pegar ali na curva, ver se o turista não é o público-alvo, né? E eu tô vendo que é o banhista na realidade, né? Na verdade, eu aprendi muito com o meu negócio, né? É interessante poder falar disso, porque quando eu comecei, participavam alguns moradores, taxistas, policiais da UPP, que era no momento que a UPP acabava de ser implantada, muitas secretarias que estavam dentro da favela através desse projeto da UPP. E aquilo ali, na verdade, tinha um ponto final de van, que era Rocinha, Leme. Então, isso aí girou, vamos dizer assim, fez um crescimento muito grande dentro do meu projeto. Foi legal. Né? E depois eu comecei a entender, porque o meu foco era o morador, né? E eu comecei a entender que a gente come na rua quando a gente está longe de casa. E aí, às vezes, eu não entendia porque, às vezes, o movimento estava ruim, sendo que eu observava que era por conta das pessoas de fora que, às vezes, não participavam. E aí, eu resolvi um dia, falei, bom, trabalhava só com pratos executivos, falei, bom, vamos investir em petisco. Hoje a gente não vai fazer comida, vai ser só petisco. E eu notei que meu ticket médio aumentou. E aí eu trabalhava, geralmente era de segunda a sábado eu fechava 2 horas da tarde, ia jogar futebol na praia. Pescar, mergulhar. Entendeu? Exatamente. E aí, quando eu notei, eu resolvi abrir num domingo e botar só petisco. E naquele momento, um dia de domingo, bateu uma semana de trabalho. Eu falei, pô, peraí, tem alguma coisa errada. E aí, mexi no sábado também e começamos a botar petisco. E foi o que aconteceu, né? Foi uma aceitação muito forte. E, na verdade, eu comecei a entender que eu tinha que vender o que o público queria, não o que eu realmente achava. O que eu achava. E essa adaptação minha foi muito boa, porque você começa a fazer uma leitura de tudo que está acontecendo, né? E isso foi ganhando projeção o tempo todo. E, de repente, eu estava no The New York Times, de repente no Le Figaro, na BBC, Discovery, enfim, CNN, até o Jazeera a gente chegou a alcançar. Então, assim,
Hoje o Bar do Davi é conhecido internacionalmente, está nos guias, nos principais guias gastronômicos internacionais, guias de dicas também. Parabéns. E eu fico super feliz, né? Porque eu alcancei, vamos dizer assim, um status muito forte através do meu trabalho num curto espaço de tempo. E eu achei que para que você tivesse um reconhecimento, às vezes demora um pouco mais. E eu fui muito feliz nisso, tudo por conta dessa história que aconteceu, dessas premiações que eu ganhei, né? Porque eu abri uma birosquinha em 2010. 6 anos depois eu me torno o primeiro campeão nacional do concurso de gastronomia mais importante do país, que é o concurso Comida de Boteco. Então isso para mim, e estando dentro de uma favela, olha que interessante. E sobre o comida de boteco, o petisco foi seu? Foi criação sua? Aí dá para contar o... É interessante porque esse foi o petisco que para mim foi o mais fácil de fazer e foi o que mais tinha a minha identidade. Porque a gente fazia um mexilhão ao vinagrete, que era um sucesso total, e eu falei, bom, vamos fazer um mix de frutos do mar ao vinagrete. Eu falei, não vou fazer agora porque o cardápio não está pronto. Então as pessoas não vão pedir porque não está no cardápio. Quando eu refizer o cardápio, eu lanço. E refiz o cardápio umas 2 vezes e acabei não lançando. Olha que interessante. Olha só. E aí, o concurso de 2016, né, o tema era livre, e eu já tinha ouvido, né, as pessoas falando um pouco, poxa, tem muita coisa gordurosa, poderia ser uma coisa mais suave, mais light. E naquele momento, quando começou o concurso nacional, eu falei, eu quero fazer uma coisa que tenha a cara do Rio de Janeiro e que tenha a minha identidade. E nós fizemos um prato bem, assim, bem tropical, uma coisa que tivesse bem a cara do Rio de Janeiro. E a minha identidade, claro. Fizemos um mix de frutos do mar ao vinagrete com feijão fradinho. Isso foi sucesso total. Isso, e de onde vem essa habilidade sua culinária? Olha, eu venho de uma família de 10 filhos, né? Minha mãe era cozinheira profissional e a gente, criado na beira do fogão, assistindo ela dar aquele verdadeiro show. Que azar, hein? Que azar, A gente bicho. acabou realmente absorvendo muito. Então, assim, os filhos cozinham, netos cozinham e bisnetos também dão um show na cozinha, que foi uma herança herdada, deixada por ela. Pô, legal, hein, cara? Parabéns. Entendeu? Engraçado que a experiência que eu tenho com comida de boteco, pescado na Zona Sul é péssima, cara. Você não foi no Bar do Davi? Eu não tinha ido no Bar. Você ainda não foi ao Bar do Davi, com exatamente. certeza. Eu fui... Essa experiência que eu tive foi em 2017, cara. E arrependimento. Se eu tivesse conhecido já o bar, já teria experimentado dessa iguaria. Vamos lá, quando sair daqui. E hoje você usa alguma estratégia de marketing? Como é que funciona? Hoje você só usa rede social, o boca a boca, o bar já está rodando sozinho? Como é que é a estratégia que você... Eu tô vendo que você está com a camisa cheia de patrocínio, tem outros patrocínios. A sua graduação em gastronomia é fruto de um patrocínio? Como é que você usa... Quais são as estratégias de marketing hoje? Na verdade, a gente... chegou onde chegou, né, através do reconhecimento do público, né, porque esse prêmio que a gente disputou no concurso Comida de Boteco, quem elege é o público. Isso é interessante. E então, o boca a boca me levou muito longe. Boca a boca. Né? Turistas internacionais em outros países me indicam para as pessoas, olha, vai lá conhecer ele, vai lá conhecer ele. Então, eu acho muito bacana isso, né? Então, assim, vamos dizer assim, a gente trabalha com a rede social, né? A gente está ali, no nosso Instagram, bar underline do Davi, e o Facebook também, Bar do Davi. E é uma estratégia que a gente acaba levando, mas eu acho que tudo isso aconteceu por conta de realmente um reconhecimento a toda uma história, a toda uma construção que aconteceu desde o início. A questão dos patrocinadores, na verdade, né? Ano passado, nós ganhamos 2 prêmios, né? Por ser campeão do concurso, tricampeão do concurso Comida de Boteco, na verdade. Tricampeão, que isso, hein? Entendeu? Tricampeão. O Bar do Davi é um dos maiores premiados da história do concurso dentro do país, né? Entre 24 cidades. E através da cervejaria Heineken, né? Com a marca Amistel, nós ganhamos uma viagem para assistir a final da Libertadores em Guayaquil. Fui feliz porque sou Flamengo, claro. Pé quente, trouxemos o título. E aí, o que acontece? Outro patrocinador, que seria a Uniswan, deu também uma graduação ao campeão, logo Bar do Davi,
E eu resolvi usar essa graduação e buscar um pouco mais de conhecimento. Voltei a estudar, estou fazendo gastronomia, estou muito feliz com esse momento. Eu acho que as pessoas até questionam, mas você voltou a estudar? Sim, claro. Eu acho que conhecimento nunca é demais. Eu vou para buscar novas técnicas, eu acho que isso vai agregar ao meu trabalho e só tem a crescer mais. Isso aí. Posso falar um pouquinho da minha área? Pode falar. Você falou que você aprendeu muito com o processo, né? Até você despontar realmente, achar teu público-alvo. Sim, sim. E finalmente aí fundar a tua segunda loja, né? Tua filial. Hoje eu acredito que você já tenha ferramentas para poder analisar teus números, né? Tudo que você realiza no teu empreendimento. Como é que foi lá atrás, cara? Quando você não sabia o que era CMV, quando você não sabia o que era controle de estoque, quando você realmente achava que simplesmente eram os olhos do dono que engordava o boi. Como é que era, cara? Como é que foi essa evolução sua, cara? Isso aí, o que você acabou de falar é até interessante, né? Porque quando eu comecei, né, a primeira coisa que eu busquei foi abrir um MEI, né? E entrei pelo portal do empreendedor. Ali eu falei, bom, pelo menos com a Receita Federal eu quero estar bem certinho, Isso aí. Né? Então eu já estava pagando o meu MEI antes mesmo de ter o meu alvará de funcionamento. Né? E depois entrou um projeto da prefeitura chamado Empresa Bacana, que esse projeto ajudou para que alguns comércios de favela pudessem tirar o seu alvará sem burocracia, porque é muito difícil, porque você dá a entrada, mas o fiscal não vai lá para te assistir, né? Vamos dizer assim. E através da Empresa Bacana a gente legalizou nossa empresa. Mas foi um momento um pouco complicado, porque eu lembro que eu fui ao Sebrae, assisti uma palestra, mas depois disso eu já fui ao Sebrae várias vezes para poder dar palestras, falar sobre o sucesso do meu trabalho. Então, quer dizer, naquele momento eu já me sentia preparado, mas eu tive a humildade de sentar naquela cadeira e ouvir a proposta. Até porque depois disso eu cheguei a dar uma palestra lá no Sebrae para mega empresários, né? 50 mega empresários no Sebrae. Inclusive tenho como é que fala? Eu tenho uma proposta para poder ir lá dar uma palestra em BH, para o Sebrae de BH, né? No dia 26 de junho eu vou estar lá em BH. São Belo Horizonte, 26 de junho de 2023. Eu vou estar lá no Sebrae de lá, contando um pouco da minha história, um pouco da minha trajetória. E confesso que hoje, com a estrutura que eu ganhei através do meu trabalho, através do reconhecimento, eu acabei me estruturando, me preparando melhor, né? Isso aí me trouxe uma certa estabilidade, vamos dizer assim, contratando profissionais também, quando você coloca um contador bom, quando você tem bons colaboradores, isso tudo te dá um suporte para que você esteja bem organizado. Então você não tinha minimamente uma análise financeira, você ia acompanhando os resultados e ia inovando, né? Eu acho que eu sempre tive o feeling, eu acho que a grande realidade era essa, porque eu como pescador, a primeira coisa, eu já negociava o tempo todo, eu fazia negócio como empreendedor, eu já tinha um tato muito bom, eu dava prazo, eu negociava preços, eu fazia isso o tempo todo, né? E, como é que eu vou te dizer... Eu acabei perdendo aqui um pouco a cabeça, Não, relaxa. No feeling, muitas pessoas começam. É no feeling que começam e vão trabalhando e vão descobrindo que o negócio precisa corrigir ali, corrigir um pouquinho ali. Daqui a pouco você chama um contador, chama um consultor e o negócio vai tomando forma. E hoje já tem a forma que tem. O Bar do Davi já é reconhecido mundialmente, mas surgiu da sua iniciativa, da sua vontade, lá no fogão da tua mãe, os 10 filhos olhando a mãe preparando os pratos e de repente porque a cerveja ela já vem engarrafada, você põe pra gelar. Agora, você fazer um petisco, um aperitivo, um PF, seja lá o que for, com o tempero da mamãe, é outra coisa, né? É especial e é única, né? Não é por aí? Na verdade, eu acho que foi uma grande herança que ela deixou pra gente, né? Esse conhecimento técnico, vamos dizer assim, dentro da gastronomia. E as pessoas até me perguntavam, poxa, mas você é chefe, o que você é? Eu falava, gente, o que eu ofereço para vocês é o que eu como dentro da minha casa. Então, o que eu fiz foi abrir a porta da minha casa ao público. Legal, hein? Isso se torna um diferencial, sabe? E é igual quando você, por exemplo, aí você vem para aquela questão, vamos falar do bar, né?
O que me levou a um certificado de excelência, porque aquele prêmio que eu coloquei na minha parede é um certificado de excelência, que a minha comida é boa, que a minha casa é limpa, que a minha cerveja é gelada e que o meu atendimento é bom. Isso são as regras dentro do concurso Comida de Boteco, são os quesitos julgados pelo público. Sim. Então, quando você oferece isso ao público, você mostra que você tem um certificado de excelência. Então, por conta disso, quando eu consegui manter uma cerveja gelada, um bom atendimento, uma casa bem limpa, eu só preciso construir um bom prato. Sim. E aí, o que acontece? A gente está sempre na briga. Sim. Entendeu? Então, eu acho que é mais ou menos por aí que as coisas acontecem. E a sua equipe participando, dedicando 100%. Aí não tem como dar errado. A gente tem muita gente que torce pelo bar, que conhece a nossa história, sabe o quanto nós somos importantes dentro da cidade do Rio de Janeiro, principalmente dentro da questão da gastronomia, da cultura gastronômica. Porque quando se fala de gastronomia, se fala de cultura. E a favela é muito rica em cultura, principalmente gastronômica. Porque o pessoal que vinha morar na favela, vinha porque morar na favela era mais barato, né? Eles vinham em busca de emprego e aí elas se estabeleciam ali. Mas ao chegar, implantava a sua cultura através da dança, da música, da gastronomia, aquele hábito de ficar no portão batendo papo, bota o som alto lá e ficar conversando no caminho. Isso é coisa que você só encontra na favela. E eu acho que os grandes movimentos culturais, eles realmente nascem na favela. Sim. Eu acho que não só de cultura, você está corretíssimo, mas também de inovação, né? Porque você inovou durante o teu surgimento como empreendedor, né, cara? E hoje, como é que o mercado te vê? Como é que os teus concorrentes te veem, cara? No primeiro momento, admitir que uma birosquinha na favela se tornava o melhor bar do Brasil, fica difícil de engolir, né? Um empreendedor negro, favelado, ganhar o título de melhor do Brasil, acho que incomoda de uma certa forma. Mas, para mim, eu acho que eu sei o quanto... de combustível. Sim, isso foi uma injeção de ânimo, vamos dizer assim. Foi um reconhecimento de uma coisa que eu sei o quanto me custou para chegar onde eu cheguei, sabe? Então, à medida que as coisas vão acontecendo, você vai se moldando, vamos dizer assim. Então, quando você ganha um prêmio desse, não é por acaso, sabe? É porque você realmente se deu, você se entregou. E eu sei o quanto isso é difícil, né? E muita gente fala, poxa, mas o Bar do Davi é perigoso, como é que é aí? Eu acho que existe uma máscara muito grande, porque as pessoas acharem que estão seguras nas ruas, entendeu? Quando, na verdade, lá em cima eu nunca tive nenhum tipo de problema, nunca sumi uma caixa de fósforo na minha mesa, né? E enquanto isso, na rua eu já tive vários problemas em relação a questões de violência, porque as pessoas, quando chegam na rua, acho que eu não sei muito bem o que acontece, mas às vezes as pessoas não querem respeitar muito, às vezes você quer fechar o estabelecimento, as pessoas não querem deixar, elas acham que você tem obrigação de dar uma cerveja de saideira. De brinde. Exatamente, e não entende que quando você compra do seu fornecedor, às vezes, ele não te dá essa saideira, mas a gente, às vezes, numa política de boa vizinhança, a gente tenta fazer uma boa política com o cliente, porque a política é nossa, mas não que a gente tenha essa obrigação, porque não faz parte do negócio. Você tem momentos de desânimo? Olha, a grande realidade muitos, porque, assim, com todas as pessoas dessa área que eu converso, todos falam a mesma coisa. É um mercado muito difícil, né? Você conta muito com a sua mão de obra e, às vezes, a gente convive mais tempo com a gente, entre a gente, do que com a nossa própria família, vamos dizer assim. Você com seus colaboradores. Exatamente, né? E eles entre eles também, vamos dizer assim. E então é muito difícil, porque às vezes um está num momento não tão bom e o outro, às vezes, rola um certo conflito e alguém acha que está certo e é muito difícil você intervir naquele momento porque você tem que respeitar o momento de cada um. De cada um. Claro. E eu sempre peço para que um dê razão ao outro para que tenha paz, porque a gente não sabe o que cada um está passando naquele momento. Isso com os teus colaboradores. Com os meus colaboradores eu sempre peço para que a gente tenha paciência, porque somos uma grande família e a gente está sujeito a conflitos do tempo todo por conta de estar muito tempo em contato. Entendi. E hoje você pretende qual cultura seja definitivamente instalada nas tuas dependências comerciais? Se você pudesse virar as costas para o teu empreendimento, como você gostaria que ele rodasse sozinho?
Eu sempre falei isso, né? Eu só vou me sentir realizado o dia que eu sentar no bar do concorrente, pedir uma cerveja e ver o meu funcionando. Legal, hein? Eu acho que esse aí é o momento que eu vou estar realmente contemplado, né? E poder bater no peito e falar, olha, meu negócio está fluindo e não depende mais de mim. Mas eu acho que, por mais, isso aí vai ser uma coisa impossível, porque Não é nada. quando eu abri um bar em Copacabana, eu queria que as pessoas tivessem a minha identidade naquele bar, né? E então eu permaneci ali durante muito tempo e eu acabei sacrificando a minha matriz no Chapéu Mangueira, porque as pessoas iam para Copacabana atrás de mim. E aí veio a pandemia, um sucesso total, veio a pandemia, e naquele momento aí eu falei, não, peraí, não posso virar as costas para esse bar aqui, porque foi onde me colocou, onde eu cheguei, foi por conta Eu sei a importância do Bar do Davi, no Chapéu Mangueira, até porque é um ponto turístico da cidade, hoje reconhecido. E eu tive que realmente, agora, nesse momento, voltar para a favela, porque eu senti que as pessoas só queriam ir para o bar de Copacabana. E quando Porque você estava em Copacabana? Porque eu estava em Copacabana. Então, quando eu voltei para a favela, o bar voltou a fluir de uma maneira muito forte, né? E Copacabana hoje caminha com as próprias pernas também, sabe? E as pessoas querem muito poder chegar, poder ter o seu carinho, poder levar uma foto com você. Eu acho que isso aí é o reconhecimento de um trabalho, né? Conquistar pessoas é muito difícil. E isso é uma marca pessoal. Eu me lembro quando há muitos anos, eu fui lá no seu bar, lá no Chapéu Mangueira, e você estava ali recepcionando as pessoas. Exatamente. E as pessoas querem fazer foto com o Davi mesmo. Eu tenho uma foto, depois eu te mando Olha que uma legal, foto tá com vendo? ele e tal. E essa figura sua, ela é muito carismática lá no atendimento do bar, né? Você fica ali circulando, ali coordenando a equipe à distância e fazendo essa recepção. Vamos passar lá depois. Você Vamos dar um pulinho lá, aproveitar aqui hoje. Eu não sei que dia que o pessoal está assistindo em casa, mas hoje tem. aqui é sexta-feira. São exatamente hora do recreio, daqui a pouco a gente dá um pulo lá. Chega a ser engraçado também, porque muitas vezes eu falo, eu preciso de uma folga. E aí, quando eu folgo, eu fico preocupado, fico o tempo todo nas câmeras, querendo saber se está dando tudo certinho. É a preocupação, porque o mais bacana é justamente isso. Todo dia eu conheço pessoas novas, né? Então, eu acho que esse aí é o grande fruto do meu trabalho. Essas conquistas que vão chegando a cada dia são novos amigos que vão permanecer com a gente. Legal, legal. Como é que a tua família vê isso, cara? Você é casado hoje? Conta um pouquinho pra gente. Eu sou casado, tenho uma filha, né? Eu hoje posso, assim, muito feliz por ter dado condições da minha filha estudar. Minha filha agora está fazendo letras na UFRJ, passou em 4º lugar, né? Pô, parabéns. Então, assim, está fazendo inglês e português, né? Língua portuguesa. E eu fico muito feliz de poder ter proporcionado para ela uma coisa que lá atrás eu não tive, vamos dizer assim, porque eu tive que realmente buscar o mercado de trabalho um pouco mais cedo, né? Mas a minha família é totalmente envolvida no meu projeto, até porque quando eu chego em casa com cara de choro, são eles que me acolhem. Você chega em casa com cara de choro? Isso acontece, né? O que está acontecendo? Eu acho que o desafio do dia a dia, né? Você, às vezes, lidar, às vezes, uma situação com um cliente, ou com um fornecedor, ou com um colaborador, às vezes traz um certo, vamos dizer assim, desgaste, né? E você para pensar e eu não consigo realmente não demonstrar que eu estou pensando naquele assunto. Então, aí a família acaba realmente influenciando e fala, o que está havendo? Vamos lá, vamos resolver. Eu acho que isso é bacana, essa participação. Isso é importante também, que é o momento de dar uma arejada, porque no dia seguinte abre tudo de novo e começa tudo de novo e tem que estar 100% de novo, né? E que atire a primeira pedra aquele que não tem problema, né? Pois é, né? É isso aí, cara. Todo mundo tem um negocinho, cara. Todo mundo tem um negocinho, isso aí. Seus problemas, né? É isso mesmo. Dica de gestão financeira, de pô. educação financeira. Não ele aqui é a prova viva disso, né? Não é deixa a vida me levar, a vida leva eu. Gosto muito do Zeca Pagodinho, mas quando você vai falar de empreendedorismo, de você ser dono do teu próprio business e automaticamente ser dono do teu próprio nariz e dinheiro, você tem que ter métricas para você acompanhar, né, cara? E o amigo, ele fez isso aqui muito bem. Parabéns mais uma vez pela tua grandiosidade em enxergar. Eu acredito que em um determinado momento você enxergou que eu posso melhorar nisso aqui, não só no prato, né, mas na parte operacional. E eu sei que eu tenho alguns amigos empreendendo na área gastronômica
E a parte operacional é um calcanhar de Aquiles porque é justamente onde você lida com a cultura das pessoas, né? Como é que você lida com o choque de culturas? Porque de onde são os seus colaboradores? Todos são do Chapéu Mangueira? Alguns são de favela? Alguns são do asfalto? Como é que de onde eles são e como é que é esse choque de cultura dentro do Chapéu Mangueira, cara? Então, agora vem uma questão até bacana, né? Lá atrás, quando a gente iniciou o nosso bate-papo, eu falei assim, poxa, eu acabei esquecendo um detalhe e eu queria até falar sobre isso agora também, né? Porque eu acho que parte desse sucesso que o bar é hoje foi quando eu reconheci aquela questão, entender o que era meu, o que era da empresa. Isso aí. Né? Porque quando eu montei meu negócio, foi a pergunta que você fez, eu acabei não respondendo ela completamente, e quando você começou a formular essa pergunta, eu lembrei. Lá. E ali eu comecei a entender o que era da empresa e o que era meu, porque as pessoas às vezes montam o seu negócio e ao montar o seu negócio, ela acha que tudo é dela e pronto. E aí investe 1.000, faz 2.000 e aí gasta 1.500, não tem como repor a mercadoria. Sim. Então acho que a primeira coisa é você diferenciar o que é seu, o que é da empresa, né? Você estipular para você um prolabório, entendeu? Você fazer sua retirada mas você não mexer no capital da empresa. Isso Se é que vai ter prolabore, né? Entendeu? Que é do risco, né? Quando tem, né? A grande quando realidade tem, né? é essa, quando tem. Mas você tem que deixar a empresa caminhar, porque se você for o primeiro a colher os frutos que ainda nem brotaram, não vai dar certo. Sim. Né? Aí as pessoas me perguntavam, agora voltando a essa formulação de pergunta, você recebe muitos turistas no seu bar? Você recebe muitos turistas no seu bar? Então, considero turistas pessoas de outros bairros, de outras cidades, de outros estados e até de outros países. Legal. Né? Tive a oportunidade de receber autoridades como Michael Bloomberg, ex-prefeito de Nova York, disputou a prévia com Biden lá, a presidência. Recebi Hugh Laurie, Dr. House, recebi Bauman, Zygmunt Bauman. Olha que legal. Entendeu? Ziguinho para os íntimos, né? Teve Ziguinho para os íntimos. Bauman foi realmente uma das figuras mais marcantes que foi ao meu bar, né? Então, eu fico muito feliz, né? Porque hoje sou, como eu estava falando, indicado nos principais guias internacionais. Os turistas, quando chegam ali, eles falam, nossa, impressionante como a melhor comida que eu comi no Rio de Janeiro. Já tive número 1 no TripAdvisor. Maneiro. Já fui número 1 de 14 mil restaurantes. Você imagina uma birosquinha. Não fui eu que me coloquei, quem me colocou foi o público. Sabe? Então é bacana quando você tem um reconhecimento desse, sabendo que você faz uma coisa simples, mas cultural. As pessoas querem comida afetiva. Eu percebo que você fala isso com emoção, né? Sim, você fala isso com muito orgulho, né? Vê a mesma palavra na minha cabeça. Sabe? Então você vê, você pegou um gancho e me deu um gancho, porque quando eu falei comida afetiva, você falou em emoção. Entendeu? E é o que as pessoas realmente buscam hoje, a comida afetiva, aquela comida que você realmente vê que foi feita com carinho, aquela que te remete a alguma lembrança. Isso é bacana. E a gente traz essa proposta. E é difícil de fazer, a manutenção no topo é muito difícil, né? Então, é por isso que eu falo, quando eu volto a estudar, quando eu volto a ganhar conhecimentos e novas técnicas, é justamente para isso, para que eu me mantenha onde eu cheguei. Né? Porque você atingir o topo é difícil, mas muita gente atinge e depois volta. Então eu quero fazer o possível para permanecer e como principalmente uma referência, né, não só de gastronomia, mas uma referência de empreendedor, uma referência para os jovens que moram na favela. Para os seus colaboradores. Sim, porque o jovem hoje ele olha para mim e ele fala, pô, eu quero ser como ele. Sabe, a pessoa está montando um negócio e diz, se ele pode, eu também posso. Claro. E é isso que eu quero que eles realmente tirem isso, né, como referência a ser seguida. Você que já foi dos mares sabe que isso daí é uma mentalidade do Kelly Slater, né? Já ouvi falar nisso. Kelly Slater foi campeão 11 vezes mundial de surf e perguntaram para ele, ô Kelly, é muito difícil ser campeão de surf? Aí ele, não, o difícil é continuar sendo campeão de surf. Exatamente. É verdade, mas é isso mesmo. Existe baixa temporada em Copacabana? A grande realidade que existe, né? A gente sofre uma influência do clima diretamente, né?
Quando chove, realmente o movimento cai de uma maneira muito brusca e é impressionante quando faz calor, as pessoas ficam aceleradas e com pressa e, sabe, disputando o espaço, é uma coisa absurda. Eu acho que o calor é a cara do Brasil, eu acho que o calor mexe com as pessoas, faz com que as pessoas realmente se movimentem. E os bares realmente, dias de jogos também, é impressionante o quanto o futebol também influencia diretamente a vida do carioca, é impressionante. E você bota a bandeira mesmo lá ou você é qualquer time? Não, lá no bar, eu particularmente, eu sou flamenguista, eu tenho uma paixão muito grande pelo Flamengo, eu venho de uma era do Zico, que era uma coisa absurda, um cara que é uma referência muito grande, um exemplo a ser seguido. Mas eu respeito todos os times, porque se todo mundo torcesse por um time só, não teria graça. Exatamente. Né? E a minha casa é um espaço muito democrático, onde eu recebo pessoas de todos os times, vascaínos, botafoguenses, tricolores, corintianos, enfim. Olha, teve uma decisão uma fase da Copa do Brasil que a torcida do Corinthians ficou no meu bar. Pô, legal, bacana. Entendeu? Pô, parabéns, e o jogo cara. era naquele dia e eu os recepcionei e com todo carinho, e eles sabiam que eu era Flamengo, mas assim, com um carinho muito grande, me agradeceu, cada um deles foram para me agradecer e falaram, ó, toda vez que tiver um jogo do Corinthians, a gente vai estar aqui com você. Legal, Olha que bacana. Bacana, cara. É mostrar que o futebol também traz essa aí. coisa, essa fusão, né, de afetiva também. Se você souber realmente tratar as pessoas com carinho, elas vão chegar ali de uma maneira mais branda, mais tranquila também. E o que te anima, Davi? Né? Você teve motivos ali agora há pouco que te desanimavam. O que te anima? Que você fala assim, putz, hoje eu vou lá e vou fazer melhor. O que te faz levantar da cama? Que te tira da cama e te faz abrir as portas do Eu bar acho do que é a vontade de acertar, né, de crescer, de arcar com toda a responsabilidade que caiu sobre mim. Eu acho que é isso que me anima. Acreditar que cada dia possa ser melhor. Acreditar que cada funcionário daquele ali possa crescer junto com a gente. Isso aí me traz realmente uma satisfação. Mas por que isso, cara? Porque eu acho que o trabalho ele te propõe isso. Se você acreditar que vai chegar lá, você não vai vender, que você vai ter problemas, é melhor você não sair de casa. Então você realmente tem que acreditar na sua proposta. E eu avalio muito essa questão, é interessante, porque eu avalio o meu trabalho não por um dia, entendeu? Porque se esse dia foi ruim, eu quero compensar no dia seguinte. Porque se o dia foi ruim, o nome está dizendo foi ruim, não tem de onde tirar. Mas no dia que for bom, eu tenho que estar preparado, entendeu? Para compensar aquele dia que foi ruim, entendeu? Então essa é a minha metodologia, vamos dizer assim, né? Dentro desse contexto, entender que o dia que foi ruim, mas o dia que for bom eu tenho que estar preparado para que o meu mês possa fechar positivo. Fechar positivo. Exatamente. Entendeu? Tem uma galera que vai assistir esse podcast que trabalha nesse segmento segmento de bar e gastronomia, sim. né? Os colaboradores, os donos dos bares e tal. Para os colaboradores, se você pudesse olhar assim para o cara e falar assim, velho, olha só, trabalhar com isso, aí você continua, dá dor de cabeça, te estressa, você passa raiva, o que você falaria para a pessoa que trabalha ali atendendo o cliente, de onde for que estiver ouvindo, vendo esse podcast, o que você olharia no olho do cara e fala assim, velho? Não importa o que você faça o seu melhor, velho, porque você vai fazer a diferença. Eu acho que a gente aprende todos os dias com tudo que a gente faz e eu acho que esse ramo é um ramo que vai te trazer muito conhecimento, muitas amizades, muita credibilidade e eu acho que é pegar como exemplo tudo que é bom e levar adiante, pegar como exemplo tudo que é ruim e descartar. Porque às vezes as pessoas falam, poxa, mas não é difícil você lidar com pessoas bêbadas, pessoas que... Se eu não quisesse problema, eu abria uma outra coisa diferente, eu não abria um bar, né? Então você tem que realmente também estar preparado para entender que a pessoa, quando às vezes chega no seu bar, chega em sã consciência, né? E é ela que vai movimentar a sua economia para poder movimentar o seu bar, vamos dizer assim, né? Para que você possa arcar com toda a sua responsabilidade. E aí, se em determinado momento aquela pessoa já gastou o suficiente e já não está em tão sã consciência como chegou,
Você tem que estar preparado para administrar isso também, né? Porque não é simplesmente a pessoa chegar bem, gastar e depois que ela depositou ali todo o crédito dela, você descartar ele e falar que ele está enchendo o saco. Acho que não pode ser por esse lado. Eu acho que o cliente ele tem que ser reconhecido e respeitado desde a hora que ele entra no seu bar até a hora que ele sai. Legal, bacana. Que história incrível, hein, bicho? Exatamente. Onde você quer chegar com o teu empreendimento, cara? Qual é o teu objetivo? Eu acho interessante que no início, né, eu não sei se era o fato de estar numa favela, né, eu acho que as pessoas, algumas pessoas achavam que bastava ir lá me fazer uma proposta de sociedade que poderia movimentar o meu negócio. Eu acho que eles achavam que eu não estava preparado para administrar o meu negócio, né, e eram propostas até, como é que eu vou te dizer, que eu me sentia de uma certa forma ofendido, mas que eu falava, poxa, é esse tipo de reconhecimento que ela está fazendo. Pela proposta que ele me fazia, eu acho que mostrava que o meu negócio era muito pequeno para eles. E eu não sei por que eles me procuravam. Não entendi. Porque eu recebi a proposta para montar uma sociedade, para abrir alguma coisa com alguém, já com o meu bar estabelecido. As pessoas queriam entrar de sócio comigo. E eu entendia que a proposta que eles faziam para mim era muito pequena. Então, se eles me faziam uma proposta pequena, porque eles já acreditavam que aquele era pequeno. Tinha aquele valor pequeno. Eu tenho que entender dessa forma. Só que se ele fosse pequeno de verdade, ele não estaria te fazendo a Tá entendendo? proposta. Cara, Mas que set mental absurdo, hein, cara? e então eu entendi, eu me sentia de uma certa forma ofendido, mas eu falava, não, eu não quero, não é o momento e tudo. Recebi propostas, inclusive, para abrir fora do país. Ali eu recebi realmente uma boa proposta para abrir na Califórnia, né, durante as Olimpíadas, eu recebi essa proposta. E naquele momento eu falei que estudaria essa proposta mais para frente. Quem sabe um dia abrir um bar do Davi fora do país possa ser uma opção. Mas eu acho que talvez Portugal seria um caminho mais bacana. Eu acho que seria uma entrada mais fácil para chegar na Europa, seria um caminho melhor. É isso aí. Por que Europa? Portugal primeiro, porque em Portugal se fala português, muito mais fácil, opa. E lá vendo postal. Então, eu recebi também uma proposta para lá, né? E também descartei naquele primeiro momento. Mas eu acho que Portugal, acho que tem mais a ver com a nossa cultura, com a nossa história. E retornar amanhã. Tem uma colônia muito grande lá de brasileiros, né? Ah, mas se tu for a Miami, você fala mais português do que inglês, cara. Não, certeza, mas eu acredito que um dia isso vai acontecer, mas eu espero que eu esteja mais bem preparado para quando isso acontecer. Até pela história do pescado, né? Seu prato principal, você né? tem que focar também na questão dos insumos, saber se você... porque, assim, o interessante é você levar realmente o bar do Davi completamente para lá, né? E aí, se você tiver dificuldade para conseguir os insumos, você vai começar a adaptar, eu acho que perde um pouco a identidade. Mas é por isso que, às vezes, Portugal pode ser um lugar, porque tem fácil acesso a pescados, muita coisa ali. Mas isso é um objetivo seu, então, internacionalizar a tua marca? Olha, eu acho que é um sonho, né? Você poder fazer alguma coisa fora do país, acho que todo mundo imagina, né? Fazer uma coisa, assim, estender, né? Vamos dizer assim. Eu acredito que no momento certo isso vai acontecer, né? Eu espero estar bem preparado para que quando eu tomar essa atitude de abrir um bar fora, eu dê certo, porque muitas pessoas falam assim, eu fiz uma aposta. Não, eu não faço apostas, eu invisto e eu quero ver resultados, eu não jogo apostas, não. Eu acredito muito na minha proposta e se eu abrir, você pode ter certeza que não tem como dar errado. Legal, vai bacana. ter que multiplicar os Davis, né? Porque, cara, você chega lá, porra, o cara tá lá te esperando e tal, e te recebe, te mostra e abre o cardápio. Exatamente. Vai ter que ter 50 Davizinhos aí. Isso aí. Então, o que não me levou para lá ainda foi exatamente isso. Foi essa questão que as pessoas relacionam muito o bar do Davi à minha pessoa. Figura. Exatamente. Então, é uma coisa que eu tenho que saber, as pessoas têm que tentar conciliar, porque o cliente, quando ele chega no meu bar e ele não me encontra, ele fica mal-humorado, entendeu? Porque ele foi para lá, porque ele queria um carinho, ele queria uma foto. Você enxerga isso como pode ser um problema por adotar o seu nome na sua marca? Olha, já tentaram me convencer que isso não seria uma coisa boa, né? Vincular a minha imagem à minha marca, ao meu bar. Mas o bar do Davi é isso, velho. O bar do Davi sou eu mesmo, sabe? É o meu sangue que eu dou ali. São, sabe, as pessoas que estão comigo ali, junto comigo. O bar do Davi é isso.
sabe? Eu não quero que você olhe para ali e veja simplesmente um slogan. Não. O slogan tá lá, o slogan tá lá, da favela pro mundo, mas o Bar do Davi realmente é essa pessoa que tá aqui, é esse cara que gosta do que faz, que já acorda pensando no que vai fazer, como vai ser o dia a dia, e com muita responsabilidade a gente vai resolvendo tudo que tem para resolver durante o dia, e no final não tem como dar errado. Isso aí. Bacana, cara, bacana. E para você manter a tua marca hoje, né? Provavelmente aí, se Deus quiser e os caminhos permitirem você conseguir internalizar a tua marca, em troca do que você está disposto a realizar isso, cara? Olha, eu confesso a você que a gente já percorreu um caminho muito longo, né? Vamos dizer assim. Mas uma das coisas que eu sempre penso é não virar as costas para minha favela, jamais. Né? Ali começou minha história, eu tenho realmente uma identidade muito grande com a favela, porque eu quero que as pessoas entendam que a favela tem coisa boa, sim. Porque tudo que é vinculado a ruim, as pessoas jogam para a favela. Né? E o Bar do Davi é um fruto da favela, é uma coisa boa para a cidade, para o estado e para o Brasil, vamos dizer assim. Porque quem vem de fora do país quer conhecer a gastronomia brasileira e quando chega no Bar do Davi eles encontram. Então, eu de uma certa forma, né, como é que eu vou te dizer? Eu nunca quero sacrificar isso, sabe? Pegar esse Bar do Davi e de uma certa forma deixar para lá, ou esse bar de Copacabana deixar para lá, não. Eu quero cada vez mais poder me empenhar para que eu possa desenvolver outras atividades, sim, mas nunca virando as costas para aqueles que me ajudaram desde o início. Foi como eu comecei, vendendo pratos simples, né, pratos executivos, e que eu tenho até hoje. Esses pratos que eu comecei lá em 2010, eu vendo até hoje no meu bar. Entendeu? Por quê? Porque a minha história começou ali, e essas pessoas me colocaram onde eu estou. E por que virar as costas para elas? Tem é Rick, né? Rick Chester? Rick Chester, que é também influenciador Sim, e sim. vende Você conhece, água, né? Sim, conheço. Vendia água aqui em Copacabana. Né? Aqui em Sim, Copacabana, sim, né? sim. E ele ainda vende, às vezes ele ainda faz uns movimentos de água. Ainda faz. E tal. Uma vez dessas ele eu tava fala voltando de alguma coisa da rua, um domingo, eu encontrei com ele vendendo água no sinal. Falei, Rick, tô aqui. Quer dizer, é um movimento natural, pô, e isso ele fez para ele provar pra gente, e até para quem tá em casa assistindo, explicar um pouquinho do que é esse movimento dele. Se te arrancarem os teus dois bares, tu vai dar um jeito, tu vai ressurgir com os dois. A grande realidade é que se alguma coisa acontecer, né, a gente sempre tem que estar preparado para ter Um backup. Exatamente. Né? E eu lembro que ele fala uma frase que ele diz assim, só vai beber água comigo quem passou sede comigo. É isso aí. Entendeu? Então eu acho isso muito bacana, porque lá atrás eu sei o quanto foi difícil para mim, mas eu sou um cara que eu tô sempre pensando também nas pessoas que estão comigo, colaborando comigo, porque a minha intenção é que elas cresçam juntas, né? Porque não adianta, se você crescer sozinho não tem graça. Sim, né? claro. E eu sempre deixo claro para elas o quanto elas são grandes, né? Até na hora que às vezes o colaborador diz, olha, nesse momento eu não quero mais ficar na empresa, ou se a gente precisar desfazer, eu digo, gente, vocês saíram daqui muito maior do que vocês entraram, e vocês são muito maiores do que o Bar do Davi. Porque eu acho que quando você passa por funcionário, né, vamos dizer assim, por um colaborador que ele é grande, ele sai dali com a cabeça erguida. E eu acho que quando você abre mão do serviço de alguém, né, da colaboração de alguém, você não pode minimizar ninguém. Eu acho que o respeito tem que estar acima de tudo. É um conjunto de todo mundo que... Mesmo que ele não vá fazer parte mais entre os seus colaboradores, mas você tem que deixar claro para ele que ele é um ser humano, que ele tem valor sim. E fez parte e que ele é conjunto exatamente. E que carregou aquela... Até porque eu lembro que quando eu iniciei, meus primeiros 4 anos já tinham passado para mais de 80 funcionários lá. 2020 já, né? É um mercado que gira demais, né? E à medida que o tempo foi passando, novas pessoas foram chegando, foram saindo e tudo. Mas eu sou grato a cada um deles. Porque se eu estou aqui foi porque, de uma certa forma, alguém contribuiu para que eu estivesse aqui hoje. Você lembra, só por curiosidade, você lembra da primeira pessoa que trabalhou contigo? Eu lembro. Quem?
A primeira pessoa que trabalhou comigo foi minha irmã e uma vizinha. Você está vendo aqui o 107 Podcast e a gente está aqui com Davi Bispo, que ele fundou, criou e administra o Bar do Davi aqui no Rio de Janeiro, no Morro, Chapéu Mangueira, no Leme. E agora tem uma loja aqui também em Copacabana. Tem muito orgulho da história dele, está aqui contando para a gente a história do Bar do Davi. Aí ele está contando para a gente agora da primeira pessoa que trabalha com ele, que foi a irmã e uma vizinha, né? Uma vizinha. E, na verdade, quando às vezes tem pessoas que são importantes para você, né? Eu acabo realmente me emocionando, né? Não só a minha irmã, quanto a minha vizinha, quanto essas pessoas que também passaram por lá, que contribuíram com a gente. Às vezes, quando a gente lembra, a gente fica imaginando que poderia estar juntos até hoje, né? Mas, às vezes, os caminhos acabam levando para outros lugares e aí tem coisas que o destino não muda, entendeu? Mas eu fico muito emocionado porque eu tenho um carinho muito grande por essas pessoas. Que a sua irmã, o nome é... Maria Lúcia, Baby. Aí, Baby. Emocionei o homem, Baby. É isso aí. Mas você é grato, você é grato por essas pessoas, né, Davi? Eu sou, porque realmente é uma pessoa muito importante na minha vida, entendeu? E é um mercado que gira, né? Como a gente fala. Eu, hoje, chorando, emocionado por conta disso, né? Mas já chorei por outros funcionários também, por conta de todo o carinho, às vezes que a gente queria que ele não fosse embora e tal, que permanecesse. Mas é o mercado, é assim que funciona, não tem jeito, entendeu? Mas isso é um grande sinal de uma pessoa humana empreendendo, né? Porque, em geral, as pessoas são muito duras, né? Levam um negócio muito a ferro e fogo. Primeiro sim. Sempre o primeiro eu. E, de repente, você depara com um sujeito que conseguiu construir tudo isso em tão pouco tempo e se emociona com uma história que aconteceu lá no passado que ele poderia simplesmente dar as costas e aí você descobre assim, por trás desse cara que administra um negócio, ele durão, não sei o que, tem um ser humano. Não precisava nem ter citado a irmã e a vizinha, mas fez questão de honrar aqui, né? Com a história que tu escreveu, né, bicho? Isso aí, e essas pessoas, na verdade, né, eu costumo dizer que a gente colocou um tijolo de cada vez, né, para construir aquela casa. E eu lembro que quando eu entrei ali, eu paguei aluguel, né, no início, né, e 5 anos depois eu estava comprando o imóvel. Então, isso para mim foi realmente... Aquele da esquina lá no Chapéu Mangueira. É, exatamente. Aquele imóvel ali, na verdade, era um aluguel que eu pagava por um irmão, que o imóvel era dele, era justo. E depois eu acabei comprando o imóvel, fazendo um investimento, ampliando a casa. Isso me trouxe mais conforto para as pessoas que realmente frequentavam o bar, né? Me deu estrutura para que eu pudesse me organizar melhor também. Então, eu sou muito grato a tudo que aconteceu em relação ao meu trabalho, em relação vamos dizer assim, a toda a história, né, que aconteceu, né, entre, vamos dizer, funcionários, entre a questão da alocação que eu fiz, entre a questão minha com o meu público, com fornecedores. Eu acho que todo esse contexto nos levou aonde a gente chegou, porque eu acho que quando você arca com todos os seus compromissos, com todas as suas responsabilidades, eu acho que a tendência é que as coisas realmente caminhem por um lado certo, um lado correto. Porque não adianta você comprar com um fornecedor e não pagar. Depois você não tem mercadoria. Sim. Não adianta você atrasar o salário de um funcionário, porque depois você não tem quem colabore com você. Sim. Então, eu acho que para que as coisas funcionem, eu acho que em troca, né, você tem que fazer a sua parte. Legal, bacana. Pedro? Se você pudesse escolher, você formaria mais bares do Davi ou você formaria mais Davis? Olha, eu tinha um sonho muito grande, assim, que eu pudesse, como é que se diz, para cada colaborador eu pudesse tornar ele um sócio, né? Era o meu sonho de abrir novas casas e botar cada um como um sócio, né? Multiplicador da tua ideia. Exatamente. Era um sonho, mas às vezes acaba levando por outros caminhos, né? A falta de paciência, a falta As pessoas às vezes não esperam muitas coisas acontecerem, né?
E as coisas têm que Tudo é um acontecer no momento. processo. Tudo é um processo. E aí, às vezes, você também não pode ficar prometendo isso para eles. Então, para você poder fazer isso, tem que estar no momento certo, tem que estar com a pessoa certa ali para que você possa tomar esse tipo de atitude, para que você possa oferecer realmente para eles uma proposta melhor, né? Uma proposta de grandeza, uma proposta que ele possa crescer e se sentir também um dos donos. Porque, às vezes, quando ele está ali com você, ele acha que eu sou um empregado. Não é, ele é um colaborador. Ele é entendeu? E se a empresa cresce, ele cresce junto. E às vezes as pessoas não querem entender isso. Entendeu? Que para crescer, a empresa tem que crescer junto. Se pudesse dar conselhos agora para quem quer montar um bar. Você que já tem 14 anos de experiência, tem alguém em algum lugar pensando, putz, eu vou montar um bar e gostei desse cara. Quais são os conselhos que você enumera para quem quer começar um negócio? Olha, eu costumo dizer que eu acabei me tornando até uma referência dentro do concurso Comida de Boteco, né? Que as pessoas acabam me pegando como exemplo de case de sucesso, vamos dizer assim. Mas eu acho que a primeira coisa é você tentar entender se é realmente aquilo que você quer para você, porque o bar ele vai consumir o seu tempo. Muito. A presença do dono no bar faz toda a diferença. E se você é uma pessoa comunicativa, se você é uma pessoa que gosta de lidar com pessoas, você está no ramo certo. Se você é uma pessoa intolerante, uma pessoa que é mais reservada, não gosta de conversar muito, acho que não é o melhor caminho, porque o bar requer muito isso, atenção, né? E às vezes a pessoa chega ali, como eu falei no início, em sã consciência, conversando com você, batendo um papo, é uma coisa. Quando a pessoa tomou 3, 4 cervejas, o cara vai dizer, pô, esse cara já está enchendo o saco, bicho. Entendeu? Então você tem que saber lidar com isso para que você possa estar no caminho certo, porque realmente o bar ele vai te consumir, o bar vai... Porque assim, todo mundo imagina, eu vou abrir um bar, mas semana que vem eu vou almoçar em tal restaurante. Você não vai, você vai comer no seu. Porque você vai estar lá resolvendo alguma coisa. Né? Exatamente. Se comer, é interessante isso. Se comer, porque todo mundo que olha para mim e fala, pô, você tá bem... Pô, vai vir aqui que eu não como no meu bar. Sabe os tombos que eu... Como é que não tem uma frase? Sabe os tombos que eu as pessoas falam, mas sabe as cachaças nossa, você deve comer super bem. E eu não como super bem por conta disso, porque eu acabo não comendo no bar por conta da correria. Eu estou o tempo todo resolvendo alguma coisa e é muito raro parar para realmente comer alguma coisa, sabe? E às vezes quando eu saio para comer em algum lugar, eu falo... Porra, tá vendo? Meu bar tinha uma comida muito melhor. Sabe, quando você passa pelo sufoco, você fala, o que eu vim fazer aqui? É uma grande Gastei meu dinheiro. Sim, gastei meu dinheiro à toa. Às vezes você gasta dinheiro, é mal atendido, paga caro, aí você fala, pô, o que eu tô fazendo aqui? Mas isso também é um exercício bom de você fazer, né? De conhecer a concorrência para saber onde é que você está pisando para poder melhorar o seu serviço, né? Eu costumo dizer isso, né? Tudo que é de ruim a gente pega como exemplo a não ser seguido. É isso aí. Entendeu? Então, quando eu vou a algum lugar, aquilo ali para mim serve como experiência, né? Então, eu tô sempre, o que for positivo, eu falo, pô, isso aqui é bacana, gostei disso. E o que for negativo, eu falo, não, isso aqui não pode acontecer. Mas você já é uma figurinha conhecida também no meio. Se você chega no meu bar lá, o Davi tá mesmo. O atendimento às vezes acaba mudando, né? Quando a pessoa me reconhece, fala, cara, você tá aqui, pô, obrigado, não sei o que. Porque assim, eu recebo convites o tempo todo, né? Para conhecer outros estabelecimentos também, até porque as pessoas vão no meu bar para entender por que o bar do Davi faz tanto sucesso, né? A sua responsabilidade é grande, né, Davi? É muito grande. E quando eu vou realmente conhecer um outro lugar e tal, às vezes as pessoas querem até alguma dica e tal, a gente tenta passar um pouco da experiência que a gente acabou ganhando, né? Porque não me deram o direito de errar, não, né? O bar do Davi... Ele era pequeno, mas a impressão que deu é que ele já nasceu grande, né? Exigiam de mim o que um grande restaurante tinha que dar para eles. Eu tinha público lá de 200, 300 pessoas sendo atendidas ao mesmo tempo, sabe? Com uma casa que tinha 25 metros quadrados, sabe? Então, quer dizer, ocupava toda uma rua, ocupava todo um espaço, acabava, de uma certa forma, trazendo um certo transtorno para os moradores, porque eles passavam por ali com bolsa de compra, com crianças e tal, e aquilo até me incomodava, de uma certa forma, né? Porque tu era morador. Atrapalhar você ainda é morador do Chapéu Mangueira. Sou morador. E aquilo ali atrapalhava, de uma certa forma, e eu, como não gosto de incomodar as pessoas, né? Como foi uma coisa construída, aquilo ali, de uma certa forma, pela minha própria família, eu vejo aquilo ali de uma maneira que eu tenho que cuidar e tem que ser como se fosse o síndico daquilo ali,
Então, às vezes, muitas coisas que precisam ser resolvidas através de alguns contatos, a gente acaba dando um telefonema, pedindo uma ajuda para resolver, e muita coisa acontece nesse sentido. Mas eu fico feliz porque agora a prefeitura reiniciou um projeto que eles tinham da construção de uma praça ali na porta do bar. Eu acho que aquilo ali vai trazer uma certa estrutura, um certo conforto para todos os moradores, né? Acho que uma área kids ali, uma academia para terceira idade. Eu acho que um lugarzinho bacana para as pessoas sentar, pegar um sol, ver o pôr do sol também. É lindo. Vai ser bem bacana. É muito lindo. Legal. Ele começou... Começou um bar, não? Começou uma... Como é que você falou no começo? Uma birosca. Comércio de favela é birosca, né? Ele começou uma birosca no Morro Chapéu Mangueira, no Rio de Janeiro. Hoje tem 2 lojas, o Bar do Davi, um dos bares mais frequentados e mais referendados aqui do Rio de Janeiro para quem quer tomar uma cerveja gelada, e ganhou 3 concursos comida de boteco. E o nome internacionalizado. E o nome internacionalizado. Esse é o Davi Bispo, nosso convidado aqui hoje do 107 Podcast, que você pode compartilhar esse conteúdo, indicar para os amigos e se inscrever aí no nosso canal do 107 Podcast. Manda a pergunta para o homem. Meu camarada, se daqui a algumas horas não fosse mais você, quem você gostaria que tivesse à frente do Bar do Bispo, do Davi? Essa é uma pergunta um pouco complicada, né? Porque eu sempre imaginei que os filhos, né, eles dessem seguimento aos nossos negócios, né? Uhum. E eu lembro que há um tempo atrás, eu até brincando com a Flávia Quaresma, que é uma chefe renomada, muito reconhecida no Brasil e internacionalmente também, eu até brinquei com ela, eu falei, Flávia, eu quero que você seja a madrinha da minha filha na gastronomia. E aí minha filha foi buscar um outro caminho. Letras. Ela falou, não vou encostar o umbigo nesse fogão de jeito nenhum, sabe? Mas... E foi muito bacana isso, mas a minha mulher é muito envolvida também comigo nesse projeto, né? E eu acredito que o dia que eu não estiver aqui, com certeza, ou a minha mulher ou minha filha vai acabar assumindo essa responsabilidade. Legal, bacana. E aí, acabou? Não é possível. Não sei, eu tô aqui, tô preparado. Se quiser, eu pergunto mais, pô. E aí o fracasso bate na sua porta, acontece uma desavença como aconteceu a pandemia. Você estava preparado para aquilo? Como é que foi? Como é que você viveu? O que você pensou naquele momento? Como é que você atravessou aquele momento e como é que você saiu depois daquilo? Como é que você entrou e saiu de uma pandemia? Olha, eu vou te falar uma coisa, eu nunca imaginei passar o que eu passei naquele momento, né? Porque eu lembro quando eu abri uma birosquinha na favela, eu fiz um investimento de R$ 2.500. Isso em 2010, né? E aí eu chego em Copacabana fazendo um super investimento, né? E de repente me deparo com uma pandemia e aí tomei um prejuízo como se eu tivesse comprado aquele bar 2 vezes, né? Porque... em respeito, né, a todos os colaboradores, eu não imaginava virar as costas para eles. Era um momento que ninguém estava contratando ninguém, então eu não podia mandar ninguém embora por conta daquilo. E então eu acabei segurando todos os funcionários, né? A gente tentou adaptar, antecipar férias, algumas coisas, alguns movimentos a gente fez para que a gente pudesse permanecer. Mas eu confesso que a pandemia foi um momento que eu não estava preparado para trabalhar com delivery, né? Eu sempre gostei realmente do contato com o meu público. Então, as pessoas, poxa, mas você não faz entrega? Não, eu quero que você venha ao meu bar e viva essa experiência com a gente, né? Eu queria vender experiência, não necessariamente comida. E ainda é o seu propósito? A minha proposta ainda é essa. E aí, o que acontece? Naquele momento que chega a pandemia, foi um momento que eu tinha acabado de... a gente falou lá atrás na questão da minha pessoa com a minha marca, né? E uma pessoa me oferecendo uma proposta de marketing falou para mim, olha, você não pode usar a sua imagem na sua empresa. As pessoas têm que reconhecer a sua marca. E eu achei interessante quando a pessoa falou isso para mim naquele momento, e aí eu falei, vou mudar no Facebook, vou mudar lá o meu perfil no Instagram e no Facebook. Resolvi mudar, e quando eu mudei, o Facebook me perguntou se eu queria fazer mais alguma alteração, aí eu olhei lá a idade do meu Facebook, tava com uma data diferente, falei, não, isso aqui tá errado, eu corrigi, aí ele ficou menor de idade, eu perdi meu Facebook, meu Instagram, a porra toda. Velho. E aí, para recuperar aquilo, eu levei quase 3 meses, porque foi o momento que começou e logo começou a pandemia. E aí, o que aconteceu? Eu tinha um contato direto com o meu público através da rede social,
e naquele momento eu acabei perdendo minha rede social. E aí foi onde eu tentei buscar alguns aplicativos de entrega, né, para poder associar o meu trabalho, mas era um lugar onde as pessoas não estavam acostumadas a fazer buscas comigo, né? E então, assim, às vezes eu tinha proposta para fazer grandes entregas e eu falava, não, eu não posso levar para você. E naquele momento a pessoa me pedia um prato de R$20 lá em Ipanema, eu levava e não cobrava nem taxa de entrega. Porque enquanto as pessoas estavam se protegendo, eu estava buscando contato, arriscando minha própria vida pelo meu negócio. Então, quando hoje, né, a gente vê isso, e a gente imagina, isso vai durar 2 meses, né? E aí, quando eu comecei a escutar que hospitais de campanha estavam sendo construídos, que levaria mais 5, 6 meses para serem construídos, bate um desespero. Falei, não, isso aí vai demorar, isso não vai ser para agora, não. E aí eu comecei já a imaginar, olha, daqui a tanto tempo vai estar morrendo tantas pessoas por dia. E eu acertei. E algumas pessoas falaram, não, isso vai ser impossível. Eu falei, então tá, isso é matemática, entendeu? E aí é só multiplicar que vocês vão ver. E foi o que aconteceu naquele momento. Muita gente perdeu dinheiro, muita gente perdeu parentes, e muita gente perdeu dinheiro e parentes. Muitos bares fecharam? Muitos bares quebraram naquele momento, sabe? Foi um momento que, até dentro do próprio concurso, alguns bares que participariam, que aquele concurso foi adiado, acabaram quebrando antes de iniciar o concurso naquele ano. Entendeu? Então, foi um momento que foi bem difícil, né? Você arriscar a sua vida pelo seu negócio. Eu acho que a gente faz isso realmente o tempo inteiro. Mas não quando você tem uma pandemia, né? Quando você não tem a oportunidade de se despedir de alguns clientes, como aconteceu, né? Clientes que foram no seu bar pela última vez, te deu um abraço e de repente você recebe a notícia e fulano não tá bem, fulano faleceu, enfim. Isso foi bem difícil. O cara tem um bar aqui em Copacabana, no Leme, no Rio de Janeiro. Você tira férias onde aqui em Copacabana? Mesmo ou você viaja? É interessante, porque eu administrei uma loja, né, de artigos para pesca durante 10 anos, né? E lá eu não tirei férias em 10 anos. E aí, quando eu saí de lá, que eu resolvi abrir o meu negócio, eu já estou 13, então estou 23 anos sem tirar férias. Ô, Davi, e se chegar alguém hoje querendo comprar, tu vende? Não vendo não, velho. Não vendo não, porque... Eu conheci tinha um colaborador meu lá na minha empresa que falava que todo mundo tem seu preço. Não, mas eu não vendo. Manda me desafiar. até essa estratégia valoriza o seu negócio, porque o cara se sente ofendido e diz, eu sou capaz, eu compro esse, entendeu? Então, eu digo, ninguém tem condição de comprar o meu negócio pelo valor que ele tem. Legal. É assim que funciona. É porque uma coisa é preço, outra coisa é valor. Entendeu? O meu negócio é muito grande e tem que ser muito maior do que o meu negócio para poder acreditar nessa minha proposta. É isso aí, tá aí lançado o desafio, hein? Quero ver. Quem é o desafiante? Acho que valeu. Valeu, Davi. Valeu muito, estou muito feliz de estar aqui, podendo passar um pouco da minha experiência, né, para o público que assiste o canal, realmente. E dizer que Bar do Davi tá ali, né? No Chapéu Mangueira, nossa rede social no Facebook é Bar do Davi, no Instagram bar_do Davi. E dizer que a gente tá ali, ó, da favela pro mundo. Da favela pro mundo, Davi Bispo, daqui dos estúdios da 107 Podcast também pro mundo. Você gostou? Compartilha, manda pros amigos. Tá no Rio, vai pro Bar do Davi, não tá no Rio, indica para quem tá vindo. Envia para aquele seu amigo que tá pensando em abrir um bar na favela, né? Indica pro amigo que trabalha no bar, que tem altas dicas aqui do Davi Bispo para vocês. É isso aí. Brigadão, cara. Brigadão, Pedro. Tamo junto. Obrigado, Davi. Junto e misturado. Parabéns pelo exemplo aqui. E vamos fazer esse aperto aí, nós três aí, ó. Junta aí as mãos aí, isso aí. Obrigado, galera. Obrigado aí pelo carinho, foi um prazer estar aqui com vocês. Satisfação, irmãozinho. Valeu, galera. Foi, né? Foi. 1h10.